Oi, boa tarde. Meu nome é Cristiano Barreto. Eu queria agradecer a PUC e o Instituto Confúcio, aqui com a professora Ana Tchau, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou linguista, aqui, doutor pela PUC, especializado em China. E, quando me chamaram aqui, eu pensei, então, qual tema trazer para essa palestra, né, rápida aqui. E a gente já ouviu bastante sobre o êxito, né, a ascensão e o êxito econômico da China. E aí eu resolvi, então, vou fazer o seguinte, vou tentar explorar um lado um pouco mais espinhoso, que é pouco falar de política chinesa, do regime político chinês, tá? Onde a avaliação sobre a China varia muito mais, tá? Então, e eu acho que muitas vezes a discussão acaba indo por um lado equivocado, tá? Então, quero trazer um pouquinho motivos dessa equivocação, desse erro, né? E trazer algumas sugestões. Vamos lá. Primeiro, queria começar com uma brincadeira aqui para vocês. Então, essa é uma frase da internet que poderia ser, a gente pode ler ela aqui, eu não penso só caminho, pensar numa coisa meio de uma visão meio, uma sabedoria oriental, uma coisa parecida com isso, né? Essa é uma frase da Paris Hilton, tá? Que provavelmente ligada aos seus tempos de modelo, ela não pensa, ela só caminhava, né? E aí, uma outra frase da internet, ser sábio e agir sem ação. Para quem ouviu a anterior, podia ter pensado, pô, mas de repente a Paris Hilton lançou mais essa também, né? Porque, né, ser pessoa relaxada, ser sábio, assim você ficar sendo levado, né? E provavelmente alguns aqui devem saber, né, que essa é uma frase muito conhecida do Tao Te Ching, do Lao Tzu, né? Então, existe uma diferença muito grande entre o que a Paris Hilton fala e o que o Lao Tzu fala, e como é que essas pequenas pérolas, às vezes, são tiradas fora de contexto, e a gente acaba ficando meio perdido. Afinal, o que a gente pode pensar como pensamento, e como a gente falar sobre a China, né? Então, eu queria trazer um pouquinho vamos entrar um pouquinho mais pelo próprio tema da palestra, voltando para a internet, tá? Então, esse primeiro site aqui, essa primeira aqui é um texto, um trecho tirado do site da revista Super Interessante. É bastante direto, né? A China é considerada uma ditadura clássica. Além do rígido controle do Estado sobre a política, a censura rola solta. Então, não tem muita interpretação aí. A China é uma ditadura clássica, tá? Então, a gente vê agora o segundo slide do site Brasil 247. Vou ler rapidinho. O socialismo com características chinesas é um sistema político complexo, extremamente capilarizado, que compreende a existência de 9 partidos políticos. E envolve a participação popular em todos os níveis, confiando ao governo e as decisões emanadas da Assembleia Nacional um alto grau de legitimidade. Parece que a gente não está falando do mesmo lugar, né? Quer dizer, os dois estão falando sobre a China. Afinal, o que é a China, né? Quer dizer, e talvez pelo título da minha apresentação, que é nem democracia nem autocracia, eu acho que essa discussão ela se perde um pouco, porque ela está trazendo termos, conceitos, palavras que a gente da nossa experiência, da nossa tradição ocidental para falar de China, tá? Então, democracia, vamos lá. Essa é uma frase famosa, né, do Churchill na época da guerra, né, que ele fala que a democracia é a pior forma de governo, exceto por todas aquelas outras, né? Então, é uma forma irônica um pouco de falar que, a despeito de todas as complicações, dificuldades, a democracia é a melhor forma de governo, né? Claro que, se a gente pegar dessa maneira, a gente pode imaginar, pelo que a gente associa em geral à democracia, né, o voto direto, pluralidade de partidos, apesar daquela a gente sabe que o Partido Comunista é monopolista no poder na China, e liberdade de imprensa e de expressão de informações, de opiniões, que a China estaria, de certa forma, atrasada, não poderia ser considerada uma democracia nesse sentido, né? Então, quem é que poderia recusar ou dizer que isso é ruim, que esses aspectos da democracia são ruins, né?
Por outro lado, quando a gente começa a pegar a outra contraparte, né, essa parte da autocracia, o que eu chamo de autocracia, as características associadas a uma autocracia, até uma rigidez de regime, né, moralmente deturpada, corrupta e não representativa dos dos desejos da população, essas características não são associadas à China. Tudo que a gente conhece, as pessoas, cientistas políticos que trabalham com a China, não associam essas características à China. Então, afinal, o que é a China? Né? Se ela não é exatamente uma democracia, mas também não está com aquelas características. Então, eu vou tentar aqui fazer um negócio assim super rápido, um pouco sobre uma mini aula de historiazinha aí, sobre um pouco da origem do regime político chinês, tá? Então, estamos falando aí da época Zhou Oriental. A China não era unificada, era uma série de estados, tá, em constante guerra entre si, uma época também de muita inovação e crescimento, tá? E época também das chamadas 100 escolas, onde vieram aquelas fundadores das escolas confucionista, taoísta, legalista e etc. Mas duas escolas foram importantes para se destacaram na questão política. Tá? Então, você tem o confucionismo, tá? Que pregou um comportamento moral e uma expansão da ideia de família para abarcar a nação. Né? A ideia de que cada um tem o seu lugar conforme as suas capacidades foi desenvolvendo para um conceito de meritocracia, né? Cada um no seu lugar, harmonicamente, de acordo com o seu mérito pessoal. Tá? Por outro lado, você tem a outra linha que tomou força, foi a linha legalista, que é uma orientação mais pragmática, que então acontece em 2021, um dos estados, o estado Qin, faz a unificação à força, tá? E traz um pouco uma mistura desse aspecto moral, ritualístico, confucionista, com uma pragmática de um estado forte de origem legalista. Tá? Chegamos então, passamos aí por mais de 2000 anos, e ainda hoje esses aspectos impactam e são importantes para a gente entender o regime político da China hoje. Em grande parte, o regime, essa moral confucionista, em que a gente pode pensar em que se trata de uma certa uma linha de dois lados que se complementam, né? Você tem um Estado que tem o monopólio do poder, que cuida, de certa forma, de uma forma algo paternalista, e daí novamente a metáfora da família aparece, tá? E de uma população que depende desse Estado. Tá? O Estado se compromete a zelar, e zelar da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente, pensando no bem como um todo. Cada um deve, então, ocupar um lugar nessa estrutura. Então, o que a gente vê aqui? Um regime, um sistema político extremamente hierarquizado, de muitas e muitas camadas e faixas e complexidades. Tá? E, por outro lado, também uma mobilidade social, digamos, ou sociopolítica muito grande, porque depende, em grande parte, do mérito e do esforço de um regime ultra competitivo. Quer dizer, então, você tem essa história, por exemplo, é conhecido que o presidente, né, atual da China, o Xi Jinping, ele vem de uma família que não era uma família de posses, uma família de nada, e foi galgando todos os postos, desde uma administração, uma gestão muito local, pequena, até chegar onde chegou hoje. Né? Esse sistema de governo, ele depende diretamente, os cargos
da burocracia, dos burocratas, a seleção desses burocratas depende diretamente da sua posição, do tamanho e da complexidade da comunidade que ele tá gerindo. Então, você tem, desde esse sistema hipercompetitivo, tá, em que você não consegue ter uma pessoa que chega lá em cima, né, que não tenha passado por uma larga experiência em gestão e conhecimento sobre a China, sobre a política chinesa. Tá? Ao mesmo tempo, no nível mais baixo, no nível local, existem eleições diretas. Isso é talvez uma coisa que poucas pessoas saibam, que as pessoas não se deem conta, que nesse nível local existem uma seleção direta no entendimento que os problemas são menos complexos e que as comunidades se conhecem melhor, uma relação interpessoal muito mais próxima. E no meio do caminho, entre esses dois opostos, existem vários experimentos que misturam um certo processo de seleção meritocrática com algum tipo de seleção de escolha ou de um voto indireto. E esse tipo de mistura entre os dois extremos vem tendo sempre sendo inovado, trazendo novidades e vão mudando, vão fazendo experimentos. Tá? Essa meritocracia, quer dizer, tudo que eu trouxe aqui um pouco, você vê um tipo de agilidade que está muito associado também ao crescimento e agilidade da economia chinesa, espelhada na agilidade da gestão do governo chinês. Tá? E um apoio muito grande da população, e podemos até dizer que, em grande parte, reflete os desejos e as ânsias da população. Agora, deste lado, né, vamos falar agora que existe também algo que diferencia-se entre a idealização e a realidade. Né? O que eu fui falando, de certa forma, até agora, é a idealização. Existe esse regime político chinês, ele está calcado, ele está numa certa utopia. Né? Se aqui no Ocidente a gente tem a utopia de que o homem racional, todos somos pessoas racionais com as mesmas capacidades e liberdades para escolher os nossos regentes, ou seja, um homem, uma mulher, uma pessoa, um voto. Né? Essa digamos, a utopia da democracia ocidental. A utopia da meritocracia chinesa é que existe um regime, uma maneira de fazer essa seleção que seja impessoal, seja otimizada, pensando na maioria da população e nos seus anseios de longo prazo. É claro que na prática é muito difícil, e vão existir várias distorções no meio do caminho. Por outro lado, você também tem um outro questionamento, que é, num país em que o governo ocupa praticamente todas as esferas da sociedade, né, há muito mais espaço para a corrupção, que é um tema super presente na China, uma preocupação muito grande do governo de tratar esse tipo de problema. O tempo vai dizer que o modelo chinês vai evoluir ou de que forma vai evoluir. Mas a questão não é exatamente essa. O que eu quis trazer aqui nesse tempo super exíguo está refletido um pouco aqui nessas palavras de Ludwig Wittgenstein, tá? Desse filósofo austríaco que eu gosto muito. A principal causa das doenças filosóficas é uma dieta unilateral. Alimentamos nossa mente apenas com um tipo de exemplo. E os problemas filosóficos surgem quando a linguagem está de férias. O que é a linguagem está de férias? Quando a gente tira as palavras do seu contexto e começa a jogar assim elas nos outros contextos. Então, a gente que se alimenta de democracia, e joga naquele exemplo. Eu avalio, eu penso que os dois sites, de certa forma, eles estão equivocados não pelos fatos que dizem o que não dizem, o que contradizem, mas eles estão avaliando, estão indo até a China, né, usando as réguas ocidentais.
E para você lidar com a China, para você tratar com a China, eu acho que o que a gente está tentando todo mundo aqui fazer é pensar um pouco de conhecer a China nos seus termos. Então, evitar um pouco isso, ou então, ao ler essas coisas, toma cuidado, entende um pouco mais e pensa como é que essas nossas palavras carregam uma história. Cuidado com essa história. Tá? Obrigado.